Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Faltando agora 14 minutos para o meio-dia. Muito bom dia para você. Estamos no ar com imagens do centro de Londrina. Tempo firme finalmente, temperatura agora na marca dos 20 graus. Seja bem-vindo. Na edição de hoje você vai saber como ficará o transporte coletivo e os bloqueios no trânsito no domingo de eleições. Também as orientações da Justiça Eleitoral para que idosos tenham prioridade nas primeiras horas de votação e as regras para quem tirou o título, mas não fez a biometria. O Meio-Dia Paraná traz também as discussões sobre os riscos deixados por buracos abertos pela Sanepar. E a ordem da Justiça para multar a Copel se cabos soltos e sem uso não forem removidos dos postes em Rolândia. Na esquina da minha casa mesmo, ontem eles podaram a árvore, mexeram no fio e largaram lá no chão. E aí vocês que sofrem. É nós que sofremos. A edição de hoje tem ainda os sortudos da nossa região que faturaram a quina da Mega Sena. O aumento na produção e venda de panetones com a proximidade do Natal. E imagens históricas que você só vê aqui na RPC, de confrontos entre Vasco e Tubarão, que voltam a se encontrar hoje no Rio de Janeiro. É o seu Meio-Dia Paraná que te aguarda logo após os comerciais. Muito bom dia para você que está ligando agora aqui no nosso Meio-Dia Paraná, que está só começando para deixar você muito bem informado no seu horário de almoço neste 29 de setembro, última quinta-feira de setembro, agora em 2022. E a gente dá largada a essa edição com novidades nas investigações de agressões a servidores da UPA do Jardim do Sol, que fica ali na Avenida Leste-Oeste. O agressor finalmente se apresentou à polícia. Vanessa Navarro, boa quinta-feira para você. Alguma explicação por parte dele ao delegado responsável por esse inquérito? Olha, Alberto, boa tarde para você, né? Boa tarde para todos. O homem que é investigado por agressões contra pelo menos 3 servidores da unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol esteve ontem na polícia, na delegacia. Compareceu, né, atendendo a um chamado do pessoal do 3º Distrito Policial, mas permaneceu em silêncio. A gente conversou com o advogado dele, Claudecir Mariano, agora há pouco, e ele nos informou que o cliente utilizou esse direito porque eles ainda não tiveram acesso ao que disseram as, segundo ele, supostas vítimas de agressões e também não tiveram acesso a imagens de câmeras internas da UPA que, segundo a prefeitura, já foram repassadas à polícia, então eles não sabem qual é o teor dessas imagens e o cliente preferiu não dizer nada. Porém, o advogado falou qual é a versão dele. Vamos primeiro relembrar esse caso, né? Servidores da UPA dizem que o acompanhante, esse rapaz que era acompanhante de um paciente que estava internado lá, estava aguardando atendimento, tinha sido levado pelo SAMU. Esse acompanhante teria ido tomar satisfações porque estava reclamando de demora no atendimento e aí agrediu 3 servidores com socos, golpes de capacete, também teria ameaçado a eles e a um médico com uma arma branca, um canivete. Inclusive, são 4 pessoas que constam no procedimento investigativo como vítimas, né? E que deram esses depoimentos. Agora, segundo o advogado, o cliente nega que tenha agredido. Ele disse que realmente foi perguntar, foi pedir ajuda para o pai dele, disse que o atendimento estava demorando muito, que o pai dele estava vomitando, estava passando mal e que aí nesse momento os servidores não teriam gostado, teria havido uma confusão, um empurra-empurra e possivelmente também com pessoas feridas, porém ele nega que tenha ferido alguém. O advogado disse ainda que, segundo ele, que o cliente dele perdeu o emprego, ele que é entregador de lanches, trabalhava como motoboy, estava trabalhando nesse dia, foi até a UPA ver o pai, depois que essas notícias vieram à tona, não está mais trabalhando. O que acontece agora? Foi designada uma audiência já para o mês de novembro. Esse caso ele vai ser julgado por um juizado especial criminal que julga casos
Sinal. O caso está sendo investigado como de lesão corporal e ameaça. A gente aproveita também para atualizar que lá na UPA, né? Ontem a gente comentou que houve... Aí o sinal da Vanessa está com instabilidade, é sinal que vem pela internet, até por isso houve esse comprometimento. Mas a Vanessa complementava que ontem teve uma reunião envolvendo representantes da Prefeitura, da própria UPA, para definir medidas de segurança. Até porque, a partir de agora, há restrições para o acesso à UPA do Jardim do Sol. Pacientes e acompanhantes antes entravam com maior liberdade e agora há uma triagem um pouco mais rigorosa, justamente na tentativa de dar segurança aos trabalhadores e organizar o atendimento por ali. Reforço, portanto, que o agressor se apresentou à Polícia Civil, ficou frente a frente com o delegado, mas em silêncio, não deu explicações e vai continuar em liberdade, respondendo a esse inquérito por agressão contra servidores da UPA ali do Jardim do Sol. Quem também participa ao vivo aqui do nosso Meio Dia Paraná, já nessa largada dessa edição, é a Mônica Dal, que vai trazer alguns dos assuntos que movimentaram o setor policial nas últimas horas. Mônica, muito bom dia para você. Tivemos incêndio e também assassinato. Esse homicídio, para a gente começar, foi na madrugada de hoje. Sim, Alberto, um bom dia a você, bom dia também para todos. Esse homicídio aconteceu no Jardim Marabá, aqui em Londrina, exatamente na rua Grabiola, de acordo com a perícia. Um homem identificado como Dário Infantino, de 50 anos, acabou morrendo e ele teria levado pelo menos 4 tiros. Uma pessoa se aproximou dele, ele estava em frente à sua residência quando foi surpreendido por um motociclista que efetuou os disparos. Não teria dito nada, somente efetuado esses disparos. Agora, a polícia quer entender a motivação desse crime e possivelmente a arma utilizada também nesse assassinato foi uma pistola calibre 380. Agora haverá então uma investigação para trazer informações a respeito da motivação desse homicídio. A gente destaca também sobre um incêndio que aconteceu na rua Santa Rita, na Vila Fraternidade, aqui em Londrina. A gente tem algumas imagens do Alceu Nascimento. Esse incêndio aconteceu então na zona leste aqui da nossa cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa era de madeira e tinha bastante material reciclável e isso colaborou para que as chamas se alastrassem de uma forma bem rápida. Os bombeiros foram acionados por volta das 5 da tarde. 2 caminhões trabalharam no combate desse incêndio que durou cerca de 50 minutos, mas como a gente vê nas imagens, causou bastante destruição. Mais de 10 mil litros de água foram utilizados para apagar essas chamas, mas ainda não é possível saber como esse fogo começou. Não houve vítimas desse incêndio, ainda assim essa família teve diversos prejuízos. A gente viu nas imagens que a casa ficou bastante destruída e a fumaça também chamou bastante atenção. A gente deseja força aí para que essa família consiga se recuperar e também para essa outra família que acabou perdendo o homem, né, identificado como Dário, de 50 anos, em outra região aqui da nossa cidade, na Zona Norte. Alberto. A Mônica, que está ali na região da Vila Nova, da Rua Tietê, pertinho da Avenida Brasília. Hoje cedo, telespectadores comentaram de panes em semáforos, apagões. Mas agora está tudo ok por aí, Mônica? Sim, Alberto, está tudo certo por aqui. As informações que nós recebemos da Copel é que por volta das 7h30 da manhã houve então essa situação de um problema com um dos postes. A gente até acompanhou parte de um conserto, né? E o que aconteceu de acordo com os funcionários que ainda trabalham aqui na Rua Tietê? Houve então um problema com algumas aves que estavam nesses fios, que são fios cruciais. Esses fios se arrebentaram e aí o problema que aconteceu aqui onde nós estamos, na Rua Tietê, bem perto da Polícia Federal, acabou se espalhando por vários pontos da cidade. A gente teve informações também de que pelo menos 4 ruas que ficam aqui no entorno tiveram problemas de semáforo. Houve então congestionamentos ali por conta dessa falta de semáforos na Avenida Brasília, também na Guaporé, na Rua Bahia e aqui na Rua Tietê. Esse trabalho demorou bastante, né? A gente sabe que ao longo da manhã essas avenidas, essas ruas também são bastante movimentadas, mas esse trabalho já foi concluído. Ainda segundo a Copel, pelo menos 526 consumidores, né, 526 unidades ficaram aí sem energia, mas esse problema já foi resolvido. A Copel informou que tudo já foi religado. Ainda assim, na Rua Tietê ainda acontece um trabalho aí por parte de funcionários
terceirizados da Copel somente para finalizar esse serviço e também concluir, acabar com esse problema, Alberto, que segundo esses funcionários aqui foi causado por 2 aves que ficaram nesses fios aí cruciais para abastecer toda essa região. Valeu, Mônica. Obrigado aí. Você que mandou mensagem ao longo da manhã questionando o que está acontecendo, por que tem semáforos apagados. A Mônica explicando aí que foi esse problema com as aves, que os reparos já estão sendo concluídos e que o apagão está chegando ao fim ali na região da Vila Nova. É você participando, você sempre muito bem-vindo aqui na nossa RPC, seja pelo aplicativo, que tem aquela ferramenta que a gente sempre chama a atenção, o Recicla, um projeto onde você clica no aplicativo e aparecem ali os locais para fazer a destinação correta de materiais para reciclagem, lâmpadas, pneus, outros materiais que não podem ser descartados de forma indevida. Também pelo nosso aplicativo e pelo WhatsApp, vem recados, vem dúvidas que a gente vai exibindo ao longo do jornal ou depois vai apurar para dar a resposta precisa para você. São os casos do Luciano e também da Kátia, com recados já cadastrados. O Luciano está dando bom dia e perguntando em relação ao concurso para professores da Prefeitura de Londrina, quando será o concurso para professores de Educação Física e por que será separado? Pergunta também da Kátia Pierre. Olá, e o concurso da Prefeitura para professores de Educação Física que foi anunciado anteriormente? Não tem nenhuma notícia? O pessoal mandou pergunta, nós fomos atrás de resposta por parte da Prefeitura. Olha só, a Secretaria de Recursos Humanos informou estar planejando outro concurso público para preencher 50 vagas de professor de Educação Física. Que a expectativa é que as tratativas comecem em novembro deste ano e os aprovados possam trabalhar no primeiro semestre do ano que vem. Que não existia esse cargo de professor de Educação Física em escolas e creches municipais de Londrina com a jornada de 30 horas. Que essa jornada foi estipulada agora em agosto e que, por isso, haverá esse concurso em separado. Nesse caso, o concurso será totalmente feito pela Prefeitura e não pela UEL, que é o caso do concurso para contratar 369 professores da Educação Básica. As inscrições começam nesse sábado, dia 1º de outubro, vão custar R$ 70 e o prazo para se inscrever vai até 26 de outubro. As provas serão em 27 de novembro. Lá no Globoplay já tem todas as informações. Falar agora dos buracos abertos pela Sanepar em Londrina. Muitas ruas têm buracos ali que ainda não foram fechados devidamente ou que os reparos estão ruins, incorretos, levando perigo. O Ministério Público está reforçando as cobranças contra a Prefeitura e a Sanepar ao longo dessa semana. Kathleen Tanan está justamente num ponto que tem problemas e hoje pela manhã foi em busca de informações. Boa tarde para você. Alguma providência, alguma boa notícia em vista? Alberto, na prática ainda nada. Um ótimo dia para você e para quem também está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Mas a Prefeitura de Londrina e a Sanepar enviaram nota. A Prefeitura diz o seguinte, que vai cumprir a recomendação administrativa do Ministério Público sobre se responsabilizar para fazer a fiscalização das obras realizadas pela Sanepar e pelas terceirizadas da Sanepar. A nota da Prefeitura diz ainda que eles estão preparando decretos para garantir à Secretaria Municipal de Obras o papel de fiscalizador dos serviços prestados pela Sanepar e pelas terceirizadas. E termina dizendo que a Secretaria de Obras fez mais de 100 notificações desde o dia 5 de agosto deste ano para a empresa terceirizada da Sanepar, para que corrigisse buracos causados por eles. Já a Sanepar disse em nota que cabe à Prefeitura, como contratante, fiscalizar as obras e serviços da Sanepar e que continuam prestando conta e executando os serviços e também cobrando das empresas contratadas pela companhia para que cumpram os seus contratos. Hoje de manhã a gente registrou obras inacabadas que têm incomodado moradores em 2 pontos aqui da região oeste. Essa que o Ademir está mostrando para a gente fica na rua Itápolis, bem esquina com a rua Cândido Bettoni. Pertinho, 1 quadra da Avenida JK e está bem no meio da rua. Então, os motoristas que seguem nesse sentido que a gente está vendo aqui, ó, eles não têm nenhum impedimento. Mas tem carros vindo no outro sentido, a Ademir vai rodar para mostrar para a gente, e eles precisam desviar, entrando na contramão para seguir aqui pela rua Itápolis, justamente porque tem um buracão enorme no meio da pista que está sinalizado, mas que, claro, é um grande perigo, principalmente durante a noite. Outro ponto aqui da região oeste está no Jardim
Jamaica, esquina das ruas Valdomiro Fernandes e Alfred Nobel. Por ali também não tem buraco, viu? Mas ali um buraco foi feito e, segundo os moradores e comerciantes, não foi fechado adequadamente. Nós fizemos algumas imagens no local hoje pela manhã. É uma rua larga e que também apresenta perigo para o pessoal que passa por ali. Inclusive, nós conversamos com moradores e pessoas que andam por aquele local hoje cedinho. Vamos acompanhar. Tanto essa travessia aqui, né, aqui, as calçadas lá, né, tá tudo estourada, mas não é só aqui. Nós aqui, eu faço caminhada, tem muita coisa estourada, por isso que não tô tão ruim assim, que eu preciso usar bengala, é por causa de eu ter segurança quando eu tô numa calçada quebrada. Quem que vai responsabilizar? Puseram pedrinha, tudo, mas as pedrinhas vai tudo embora, ó, né? A senhora acha que tá perigoso? Perigoso. Pra gente virar o pé ali é um tapa de gato. Por isso que eu falo que eu carrego a minha terceira perna. A bengala. A bengalinha, é. É pedra para todo lado, é muita poeira, os carros passam aí, freiam com toda velocidade e já, eu não sei precisar o tempo, mas deve ter em torno aí já de uns 25 dias que está esse trabalho mal feito, aí, mal concluído e a gente sofrendo na poeira. Pois é, palavra aí de quem está vivendo bem pertinho desses problemas. Sobre esses dois pontos, a Sanepar disse agora há pouco que está sendo providenciado asfalto para os dois endereços. E eles estão na lista de prioridades. A gente até questionou quando deve ser feito, mas uma data não foi informada. Informado apenas que está na lista de prioridades, ou estão, melhor dizendo, né? Então o Ministério Público recomendou que a Prefeitura assuma a responsabilidade pela fiscalização dessas obras, tanto com relação à qualidade, como com relação à durabilidade e também se o asfalto já existente no local está sendo, né, feito, se a empresa está colocando o asfalto de acordo com o asfalto que já existia nesse local. O Ministério Público, inclusive, deu um prazo de 10 dias para que o município se manifeste com relação a essa recomendação. O promotor de justiça que fez a recomendação também conversou com a gente. Olha só. O GEPATRI Londrina e 26ª Promotoria de Justiça expediram recomendação administrativa ao município de Londrina a fim de que este fiscalize, com rigor, os reparos de pequeno e grande porte realizados pela Sanepar na malha viária de Londrina, especialmente quanto à qualidade, durabilidade e compatibilidade do asfalto pré-existente no local do trabalho executado, impondo rápidas sanções pecuniárias na hipótese de má execução do serviço. Então, só reforçando, a Prefeitura diz que está preparando decretos para que a Secretaria Municipal de Obras tenha responsabilidade sobre isso e a Sanepar reforçou que cabe à Prefeitura fiscalizar essas obras e que continua prestando todas as contas ao município e também realizando serviços, cobrando das terceirizadas um serviço de qualidade e que siga os contratos que foram feitos. Alberto. Obrigado, Catherine. A gente vai seguir acompanhando aí, aguardando providências efetivas em relação a esse assunto. Antes de ir para o próximo assunto, te convido a acompanhar comigo essa imagem que o Marcelino Barbosa, nosso repórter cinematográfico, posicionou ao vivo para você. É um halo solar que ocorre quando a luz atravessa as partículas de gelo suspensas na atmosfera e forma este arco-íris em volta do Sol. Olha ali, você que está acompanhando o Meio Dia Paraná, em casa, no trabalho, abra a janela aí, dá para conferir nesse momento esse belo visual. A Irenise, ligada no Meio Dia Paraná, também mandou mensagem alertando. Marcelino Barbosa, ligeiro, já posicionou e a gente está compartilhando aqui ao vivo com você. Agora, 12:07. A Justiça deu prazo de 3 meses para que a Copel regularize cabos soltos em postes nas ruas e avenidas de Rolândia. É um problema observado em várias cidades. Se a decisão judicial não for cumprida, a multa pode chegar a R$300 mil. A revolta foi tanta que Leandro decidiu compartilhar. Tá vendo isso aqui, ó? É uma vergonha. Minha moto, meu capacete. Aí, ó. Aí, ó. Situação. O acidente foi na Avenida das Araras, em Rolândia. O morador conta que seguia de moto quando se enroscou em fios baixos no meio da rua. Um mês após ter se machucado, Leandro ainda lida com as consequências. Ralei muito, minha moto quebrou tudo.
tive algumas lesões, minha moto está até hoje no conserto para arrumar. Poderia ser algo pior, graças a Deus só tive muitas escoriações e danos materiais. O problema com os fios soltos pelas ruas de Rolândia foi parar na Justiça, que acatou um pedido da Prefeitura para que a Copel identifique os locais com cabos espalhados e faça a manutenção correta. A liminar aplica um prazo de 90 dias para o problema ser resolvido. Se durante esses meses muitos fios ainda forem encontrados nas ruas de Rolândia, a companhia corre o risco de pagar uma multa diária de R$1.000. O prazo começa a ser contado quando a Copel for notificada pela Justiça. O juiz ele deu para os casos mais urgentes aqui do município, são fios que já estão caídos pela rua, né, de 24 horas. Ele também determinou em 30 dias para que se verifique em toda a cidade a fiação, tá? E dentro desse prazo ele apresente quais são os problemas, aí ele deu 90 dias para que a Copel faça a regularização dessas fiações. Se isso vai ser feito pela Copel ou pelas empresas de telefonia, a gente não sabe, mas aí vai ser entre eles lá. Os postes são de responsabilidade da Copel, que compartilha a estrutura com empresas de telefonia e internet, também responsáveis por manutenções de fiação quando solicitadas. O serviço é cobrado pela companhia e, segundo a Prefeitura, os fios ficam espalhados porque as novas instalações não são acompanhadas da retirada dos cabos que não estão mais em uso. Esses fios são de telefonias e de internet. O que cai, porque, segundo eles dizem, só poderia passar 4 fios de internet ou de telefonia na rede. Você pode ver que tem dezenas e dezenas em cada um. Então, alguém está abandonando os fios e não estão retirando. Então, eles que cobrem. Você entende? A Copel que tem essa obrigação de cobrar, porque os postes não é do município, os postes é deles. A gente entende também a demanda da Copel. Não é simples, né? Envolve várias cidades que estão com esse mesmo problema. Só que realmente, devido a muitas reclamações que os munícipes vieram aqui até a Prefeitura, ou até mesmo a gente tem um protocolo aqui junto ao município de indenização por causa disso. Então, o prefeito nos solicitou para que fosse feita a medida judicial. E as reclamações refletem a realidade. Na rua Estilac Real, centro da cidade, encontramos fios em cima de fios, além de objetos da própria estrutura do poste misturados com a fiação. Nos bairros, mais fios, longe da posição correta. Os moradores contam que é até comum ter que se desviar ou encontrar cenas como essas. Dura é motoqueiro, essas coisas que andam, né? Perigoso cortar o pescoço aí do jeito que tá. Na esquina da minha casa mesmo, ontem eles podaram a árvore, mexeram no fio e largaram lá no chão. E aí vocês que sofrem. É nós que sofrem. A Copel informou que ainda não foi intimada formalmente dessa decisão e que, por enquanto, não vai se manifestar sobre essa determinação da Justiça. Londrina também enfrenta problemas com a fiação elétrica, a fiação de telefonia, de TV a cabo, enfim, problemas que poderiam estar sendo minimizados com base em uma lei municipal que trata desse assunto e passou a valer agora em 2022. Mônica, o que diz essa lei e as providências têm sido tomadas? Algo tem sido feito efetivamente? Pois é, Alberto, antes de mostrar as situações que o Ademir dos Santos encontrou ao longo da manhã e também o que nós estamos presenciando aqui ao vivo na Rua Tietê, a gente vai mostrar e falar um pouco a respeito dessa lei, então. As concessionárias, permissionárias e autorizadas dos serviços de telecomunicações e de distribuição de energia elétrica deverão remover dispositivos que tenham sido instalados em locais públicos visando a não interferência no uso do espaço público por outros usuários. A remoção, sem qualquer ônus para a administração pública municipal, de fios inutilizados ou em desuso dos postes de energia elétrica. Essa lei, então, que entrou em vigor em maio de 2022, diz ainda que a distribuidora deverá notificar as demais empresas que utilizam seus postes como suporte de cabeamentos, para que realizem o alinhamento da fiação que instalaram ou a retirada de seus fios desnecessários ou inutilizados no prazo estabelecido no artigo. No caso da irregularidade não ter sido sanada,
sancionada após 30 dias da notificação realizada pela administração pública, deverá ser aplicada multa de 5 salários mínimos à distribuidora ou empresa que compartilha de sua infraestrutura de postes. Na hipótese de não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, deverá ser aplicada nova multa, cujo valor deverá ser o dobro do montante aplicado na primeira penalidade. Então a gente percebe que aqui em Londrina já está em lei municipal que essa retirada deve ser feita, mas o morador também precisa procurar os órgãos municipais e até mesmo a concessionária para que esse serviço seja efetivamente feito. E se isso não acontecer, há uma multa em dinheiro aplicada à companhia também. A gente está ao vivo aqui na rua Tietê, como vocês já sabem, e rapidamente, só olhando para trás, a gente percebe vários exemplos dessa situação que mostramos em Londrina, em Rolândia, perdão. Os fios, então, todos enrolados, uma situação que a gente até acha estranho, né? A gente que não tem muito conhecimento nessa parte elétrica pensa como que consegue funcionar dessa maneira, né? Os fios todos embolados, alguns até pendurados ali. E isso traz muito risco para a população, como a gente viu esse caso do motociclista que acabou caindo na cidade de Rolândia. Ao longo da manhã, o Ademir dos Santos também percorreu diversos pontos aqui de Londrina, principalmente pontos de movimentação, pontos do centro da cidade, onde também é muito fácil até mesmo encontrar esses fios pendurados, fios enrolados nos postes. E o que é importante destacar, e nós falamos também na reportagem, a responsabilidade é da concessionária da Copel, porque esses postes são feitos de aluguel, né, para essas empresas de telefonia e internet. Então, essas empresas têm responsabilidade de manutenção e de retirada, assim como a Copel. Claro que a gente vai seguir de olho nessa situação, Roberto, porque aqui em Londrina há uma lei municipal que aplica a multa e agora em Rolândia é preciso, então, que a companhia seja notificada para que esse prazo comece a correr. Uma coisa que a gente pensa ser tão simples, né, Alberto? Somente uma retirada desses fios para evitar que os moradores tenham riscos, né? Principalmente pedestres e motoristas que passam por esses locais e enfrentam situações como essas. Pois é, o perigo e também uma poluição visual, né? A cidade fica feia com toda essa fiação bagunçada. Esperar que o poder público fiscalize com mais rigor essas instalações irregulares. Semanas atrás, lá em Curitiba, a própria Copel fez um mutirão, um arrastão para remover a fiação em pontos críticos, medida que também poderia ser adotada logo aqui em Londrina. Obrigado aí a Mônica. A gente vai seguir acompanhando e torcendo para que isso não fique só no papel, para que essa lei aí, aprovada pelos vereadores, tenha a devida fiscalização e responsabilização de quem está descumprindo essas normas. Agora futebol. O Londrina enfrenta o Vasco pela Série B do Brasileirão e tem um ótimo aliado na disputa. O histórico de vitórias na casa do adversário. Uma delas histórica e que certamente está na lembrança de muita gente. É um jogo com cara de decisão. O Londrina está a 3 pontos do Vasco, time que abre o grupo de acesso à Série A do Brasileiro. E jogo em São Januário traz sempre boas recordações para o torcedor do Tubarão. Lá foram 2 jogos, 2 vitórias sobre o Vasco. E uma delas foi a vitória. E para contar essa história, a gente foi ouvir justamente quem narrou aquele jogo e trouxe toda a emoção para o torcedor. Londrina no caminho da classificação, 2, Vasco da Gama 0. Eu transmito o jogo de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Seleção Brasileira, transmiti 2 finais de Copa do Mundo com o Brasil campeão, mas como o futebol local não existe. É o time da sua casa, é o time da sua cidade e realmente ele provoca uma emoção maior, mexe com a gente realmente de uma maneira bem diferente realmente. Então, esses grandes momentos do Londrina foram os momentos que mais provocaram emoções na gente. J. Matheus esteve em São Januário e viu de perto a vitória do Londrina sobre o Vasco por 2-0. Resultado que colocou o Tubarão nas semifinais do Brasileirão de 77. E para os vascaínos era a certeza absoluta de que eles ganhariam o jogo por 2, 3, 4. Seria um jogo fácil para o Vasco da Gama, apesar da ótima campanha que o Londrina vinha ostentando. E na prática foi perfeitamente o contrário. O Londrina praticamente atropelou o Vasco, marcou 2-0. Foi um jogo de muita emoção e de muita dificuldade. Brandão correu a posição legal, atenção, saiu o goleiro, Brandão apontou, O gol foi o gol do Brandão, né? O Xaxá roubou uma bola ali no meio campo, lançou e o Brandão, que era
um atacante rápido, impressionante, ganhou na velocidade da zaga do Vasco e bateu sem chances para o Mazzaropi. E o segundo gol, o Dirceu bateu uma falta do lado esquerdo, eu me lembro bem. Dirceu bateu a falta, jogou próximo da área para o Carlos Alberto Garcia. E aí o Garcia já ajeitou e mandou certeiro, marcando o segundo gol do Londrina. Agora a expectativa é que o Londrina surpreenda mais uma vez para ficar firme na briga pelo acesso à Série A. Eu acho que é perfeitamente possível uma nova vitória em São Januário e até esse tabuzinho que existe aí, né, de 2 jogos, 2 vitórias, eu acho que facilita e melhora o entusiasmo dos jogadores. Daqui a pouco tem mais Tubarão, tem mais J. Matheus no Globo Esporte aqui da RPC. E o nosso Tubarão está sendo destaque também Brasil afora. Lá no Globo Esporte do Rio de Janeiro, inclusive, nós separamos um trechinho para você. Eu quero passar um recado para a torcida vascaína. Aí, lá vai, hein? Ih, ó, vou arrumar confusão aí, mas fala aí. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Bom, na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Bom, na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. É o bom humor dos rivais do Vasco lá no Rio de Janeiro, torcendo sem dúvida alguma para o nosso Tubarão. Agora, 12h19, depois do intervalo, tem as informações das eleições, com pedido da Justiça Eleitoral para que a população mais jovem vote mais tarde e deixe o começo da manhã para os idosos. Vamos mostrar também que apostas aqui da região faturaram a quina da Mega Sena. E ainda nessa edição, o aumento na procura por panetones é um Natal cada vez mais próximo. Ao vivo, a Avenida Leste-Oeste, sem chuva, o trânsito está mais tranquilo nesta quinta-feira. Um recado também para donos de veículos com placas de finais 3, 4 e 5. Vence amanhã o licenciamento. O valor é de R$ 86,00 e a guia de pagamento não chega pelos correios. Tem que baixar pela internet. 20 graus, agora em Londrina. Mais de 8 milhões de paranaenses podem ir às urnas neste domingo, perto de 400 mil deles só em Londrina. O atual modelo de votação já é rotina para os brasileiros, mas sempre surgem dúvidas sobre alguns procedimentos. Vanessa Navarro, biometria, por exemplo, será exigida dessa vez? Não, Alberto, até porque quem fez o título durante a pandemia não foi obrigado, né? Não pôde coletar, na verdade, a biometria por conta daquele risco, né, de contaminação pela Covid-19, até para reduzir o contato. Então, por isso, não será obrigatório também agora nessas eleições o uso das digitais. Para a gente ter uma ideia, dos 393 mil eleitores aqui em Londrina, 25 mil, cerca de 6% do eleitorado, não tem a identificação biométrica cadastrada no Tribunal Regional Eleitoral e por isso mesmo, então, não será obrigatório que eles se identifiquem desta forma. Como é que vai ser feita a identificação? Com o título de eleitor impresso, com o e-título, também é outra possibilidade, né, o que você pode baixar no seu celular, e documento oficial com foto. Vamos dar uma outra informação importante, né, já reforçando que a votação no domingo vai ser feita das 8 da manhã até às 5 da tarde. Quem estiver na fila neste horário final, às 5 horas, vai ter assegurado o seu direito de votar. A gente tem uma entrevista com o representante da Justiça Eleitoral, dando mais algumas orientações sobre a identificação dos eleitores e também sobre o momento da votação. Confira. O e-título pode ser baixado em qualquer uma das lojas de aplicativo gratuitamente até a véspera da eleição, dia 1º de outubro, sábado agora. E além de ser um documento de identificação, onde traz todos os dados do eleitor, o e-título também indica exatamente qual é o local dele de votação, inclusive permite ativar um sistema de localização. Outra informação importante é a ordem correta de votação. São 5 cargos em disputa, com muitos números, então a gente aconselha que o eleitor faça uma colinha, anote num pedacinho de papel os números dos seus candidatos na ordem correta de votação. O primeiro voto será para deputado federal, o segundo para deputado estadual, depois senador, depois governador e, por último, presidente.
E olha, a CMTU já definiu também um esquema para transportes, né, reforço no transporte público e também um esquema especial no trânsito, não só no dia das eleições, mas até num dia antes. A gente já vai ter bloqueio de uma rua que é exatamente essa aqui onde a gente está, que é a Rua Governador Parigô de Souza, no Centro Cívico. É a rua onde fica a Justiça Eleitoral, o Fórum Eleitoral. Então, no sábado agora, entre as 5h30 da manhã e as 9h30 da manhã, o trecho que fica então entre a Duque de Caxias e aqui o prédio do Fórum será bloqueada para que seja feita a saída, a retirada das urnas eletrônicas em direção aos locais de votação. Já no domingo, o bloqueio também nesse trecho começa a partir das 6 da manhã e vai até o final da apuração dos votos. Durante esse período, só será permitido o acesso a moradores e trabalhadores, todos com a devida autorização dos agentes de trânsito que vão estar por aqui. No domingo, a CMTU também já anunciou que vai ter transporte reforçado em linhas, várias linhas que atendem todas as regiões da cidade. Esse reforço vai começar às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, portanto, um pouco além do horário de votação, até pensando no deslocamento dos mesários, das pessoas que vão trabalhar nas eleições. Tem muita gente que vota perto de casa, não precisa né, pegar ônibus, mas ainda há muitos que precisam se deslocar, então é importante ter esse reforço no transporte. A CMTU disse ainda que durante todo o dia, no domingo, haverá fiscais da companhia e das empresas de ônibus nos terminais de integração para dar mais orientações e ver se é necessário aumentar ou não o fluxo de ônibus. São informações que a gente vai dando nessa reta final aí, chegando bem pertinho do dia da votação, né, Alberto? Isso, a gente prestando serviço para você aqui. Obrigada, Vanessa Navarro. Lá no G1 também tem um material muito completo, com muitas orientações. Pessoal, às vezes, em dúvida sobre o e-título no celular. O e-título é válido sim, será aceito. Você chega, apresenta o e-título no celular. O que você não pode é levar o celular para a cabine de votação. Mas chegar, apresentar e deixar ali o celular com o mesário, isso aí totalmente aceitável. Ainda em relação à votação, o perfil do eleitorado reflete também o momento atual da população, que tem média de envelhecimento num ritmo mais rápido se comparado às últimas décadas. Neste ano, 21% dos eleitores têm mais de 60 anos. A recomendação da Justiça Eleitoral é que esse público vote mais cedo, vote primeiro. Os idosos têm prioridade para votar nas 2 primeiras horas após a abertura das sessões. Este ano, a votação seguirá o horário de Brasília em todos os municípios do país, das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o juiz eleitoral de Londrina, os eleitores das outras faixas etárias não estão proibidos de votar entre 8 e 10 da manhã. Mas os idosos que estiverem aguardando na fila poderão passar à frente dos eleitores mais novos. Nós pedimos, inclusive, que deixem o primeiro horário para os idosos. Eles preferem entre 8 e 10 da manhã, eles preferem ir votar nesse horário. Então, a nossa orientação já é nesse sentido, para as demais pessoas, os demais eleitores, irem depois das 10. Se forem antes, claro, serão atendidos, mas, havendo idosos, os idosos terão preferência, então eles terão que aguardar os idosos votarem. No Paraná, 1.820.000 eleitores têm mais de 60 anos e estão aptos para votar. Eles representam 21,48% do total de eleitores, a mesma média nacional. Em Londrina, esse índice é um pouco maior. Dos 393 mil eleitores, 22,95% têm mais de 60 anos. Seu Takayoshi tem 74 anos bem vividos. Ainda não sabe qual período do dia vai até a sessão eleitoral. Por enquanto, a única certeza é que irá votar. Até quando eu puder, né, eu quero votar. A Mega Sena acumulou mais uma vez e o prêmio subiu para 300 milhões de reais. Não tivemos ninguém acertando as 6 dezenas, mas tivemos ganhadores da quina, inclusive Catolin Tanã, aqui na nossa região. Estamos de olho em quem foi, hein, Alberto?
Será que foi alguém da nossa equipe? Mas sabemos que o bolão aqui do Meio-Dia Paraná não levou essa, né? Dá para tentar a sorte neste sábado, não só a equipe do Meio-Dia Paraná, mas também você que está acompanhando a gente, porque neste sábado tem um novo sorteio e a expectativa é pagar esses 300 milhões de reais, uma vez que o prêmio já está acumulando pela 14ª vez seguida. Agora, ninguém acertou as 6 dezenas, mas a gente teve quina aí, se o pessoal acertando sim, pelo menos 5. Olha, 404 apostas ganhadoras da quina e cada uma levou R$ 43.914. Dessas 404, 24 apostas eram aqui do Paraná e de gente pertinho. Tanto aqui de Londrina, quem apostou na lotérica da Avenida Higienópolis, como também da cidade de Arapongas e Cornélio Procópio. Agora, 2 apostas que acertaram a maior quantidade de números foi justamente um bolão de Curitiba que levou R$ 219 mil e também outro da capital que levou R$ 175 mil. A quadra teve 30.194 apostas, as ganhadoras aí levaram R$ 834,40. Mas, claro, tem um pessoal da expectativa forte para botar fé para este sábado, olha só. Fiz 2, um meu e um da minha menina, que a minha filha escolheu os nomes. Se ganhar, vai ganhar em família, hein? Vai ficar tudo na família se ganhar. Nós fizemos um bolão, em 3 pessoas, jogamos 7 números, uma surpresinha. É para ganhar que tem que editar, né? Com uma cartelinha, se tiver que ganhar, ganha. É lançada a sorte mesmo. Não é data de nascimento, não é data de filhos, não é nada. É ali, ó. Eu olhei, é aquele. Nós temos que confiar, tem que acreditar. Quem não joga, não ganha. Pode ser você, pode ser eu. Tem que tentar. Se ganhar, a primeira coisa é ajudar a família, que nem todo mundo fala. Deixar o auxílio para não precisar trabalhar nunca mais. É fazer um hospital para animais doentinhos, enfermos e abandonados. Esse é o meu grande sonho. Pegava o dinheiro, investiria e sumiria. Previsão do tempo com imagens que estão bombando no G1 Paraná de um chimpanzé se agasalhando, colocando um cobertor lá no zoológico de Curitiba, até porque lá as temperaturas estão bem mais baixas ao longo dessa semana. No G1 tem a reportagem completa. Aqui em Londrina, a temperatura já está bem mais agradável hoje, estamos agora com 21 graus, sol, céu azul, uma bela quinta-feira. Aqui na tela você confere comigo que apesar desse tempo mais firme ao longo da manhã e da tarde, ainda temos uma pequena previsão de chuva para a noite desta quinta-feira em Londrina e também na região. A instabilidade vai persistir na sexta-feira, com o sol entre nuvens e chuva a qualquer momento, até temporais no norte do Paraná. Amanhã, as máximas não passam sequer dos 19 graus, segundo a meteorologia. Londrina também terá uma sexta-feira ainda com tempo instável, sexta-feira com chuva, mas fim de semana de eleições, esse sim, com sol, com tempo firme. No domingo, especificamente, a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, você vai ver que mais de 1.000 vagas de emprego foram abertas em agosto em Londrina. Tem também a chegada antecipada de panetone aos supermercados. Imagens ao vivo do centro. Amanhã tem o Dia D do Trabalhador com Deficiência. Em Londrina, 19 empresas estarão ofertando cerca de 100 vagas para pessoas com deficiência. É nesta sexta-feira, no Cine da Rua Pernambuco, das 9 da manhã ao meio-dia. Amanhã cedo, atendimento exclusivo no Cine para pessoas com deficiência. Agora, meio-dia e 34. Saiu agora há pouco um novo balanço dos empregos no Brasil e nós separamos, claro, dados aqui de Londrina para você. Boas notícias nesse mês aí, Mônica? Exatamente, Alberto. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram
Esses dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. E o que a gente tem a respeito de Londrina? A cidade abriu 1.111 vagas de emprego formal no mês de agosto. O setor responsável pela metade dessas vagas é o setor de serviços e também o grande destaque. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, a cidade soma 5.433 novos postos de trabalho. Um total de admitidos, pouco mais de 8.700 pessoas. Total de desligamentos, 7.623 pessoas. Um saldo, então, de 1.111 vagas de emprego. Como a gente disse, o grande destaque é o setor de serviços, com mais 560 vagas, e de construção, com mais 286 vagas. Alguns destaques negativos também trazidos pelos dados do CAGED é a agropecuária, que teve aí -4, e no ano o saldo então foi de 5.433. O destaque positivo, serviços, e há também outro destaque negativo, o comércio, com um número de -67. Uma boa notícia, né, Alberto, para o setor de serviços, mas a gente também traz aí esses destaques negativos, isso relacionado ao mês de agosto. Valeu, Mônica. Esse painel, então, do setor de empregos. A gente está falando agora dessa reta final do ano e um dos produtos mais característicos do Natal já está disponível para valer nos supermercados. A chegada de novos lotes de panetone ocorre em meio ao aumento na procura. As primeiras fornadas já ocupam um local de destaque no meio dos corredores e nas gôndolas dos supermercados. Logo que aparece, fala, nossa, já é Natal. Então, a gente assusta assim, eu assustei a hora que eu vi. Fora da temporada de Natal, não é difícil encontrar panetone nos mercados, mas aqueles de fabricação própria, mais simples. Esta é a primeira vez nesta rede que se antecipa tanto a compra das indústrias em grande escala. Neste supermercado em Londrina, a diferença com relação ao ano passado é a quantidade de marcas disponíveis para venda no mês de setembro. 4 em 2021, 10 marcas agora, e dos mais variados sabores. Os recheados com frutas secas e com chocolate dividem as prateleiras com sabores de brigadeiro, frutas e chocolate zero açúcar e até com panetones salgados. O gerente da loja diz que o mix de sabores e de marca atrai a freguesia. A gente já observou uma procura maior, uma quantidade maior na compra, em torno de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, a partir dessa sazonalidade. Silvia Durazo, gerente de contas de uma empresa que atua no mercado de pesquisas, diz que o aumento do consumo está atrelado ao fato do panetone ter caído no gosto popular para virar presente. Ele acaba virando uma opção de presente, ao invés de eu dar uma roupa, um brinquedo, enfim, algum outro item que também esteja tão caro quanto, o panetone ele simboliza essa lembrança, né, esse carinho. Esta indústria, que vende para pequenos e médios mercados, além de padarias, percebeu tanto o aumento na procura quanto nos preços. O gerente explica que os principais produtos para fazer o panetone estão 30% mais caros que no ano passado. Mas repassar toda essa alta não faz parte dos planos. Não tem como. Isso aí fica inviável, né? O preço final fica muito caro daí. No final de ano todo mundo compra, né? Uns compram outros compram mais, mas sempre no carrinho de supermercado tem um panetone no final de ano. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Na ceia tem que ter o panetone. Pois é, a gente falando de Natal já, né? O ano voando efetivamente. Aproveitar para trazer o recado da Silmara aqui, falando que na rua Itápolis tem mais de uma semana que a Sanepar abriu um buraco, cercou, deixou e não voltou para finalizar. Pode isso? É um absurdo. Tem reclamação também da Carolina Miyazaki. Na Avenida Maringá também faz quase um mês que deixaram a calçada quebrada por conta de um reparo que foi feito. Já ligamos na Sanepar e até agora nada. Olha aí, 2 recados, Avenida Maringá e Rua Itápolis, torcer para que a Sanepar passe logo por lá e também que a Prefeitura fiscalize as irregularidades. A gente vai ficando por aqui, está chegando o Globo Esporte, que tem reportagem do nosso Tubarão. Vale a pena ficar ligado e conferir. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo a Arel.